Bismillah, walhamdulillah, wa assalatu wa salamu ala Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Irmãos e irmãs, hoje faremos um estudo sobre uma diversidade de questões pertinentes ao jejum, seja o jejum do Ramadã, seja outros jejuns voluntários ou em outras datas, ou jejuns de reposição e etc. O jejum islâmico de uma forma em geral. Segundo a obra clássica, o Mukhtasar al-Quduri, se uma pessoa que está jejuando beber algo de líquidos ou tiver relações sexuais devido a esquecimento, não é considerado que ele quebrou o seu jejum. E de maneira similar, se um indivíduo dorme e tem emissões seminais, ou ele tem essa emissão seminal sem relações sexuais enquanto ele está acordado, alguma coisa involuntária, ou se um indivíduo aplicar óleo no seu corpo, ou fizer uma sangria, ou aplicar kohol, pintar os olhos, ou se ele beija a sua esposa, ou a esposa beija o marido, esta pessoa não quebrou o seu jejum. Se um indivíduo tem uma emissão seminal devido a beijar ou abraçar ou tocar a sua esposa, ele está então obrigado a fazer uma reposição, um qadá, mas ele não é compelido a uma expiação. Isso foi uma coisa involuntária. Não há problema em que os cônjuges se beijem, se abraçam, na medida em que eles tenham certeza de que eles têm um controle sobre si próprios. Mas se o indivíduo ele sente que ele pode ter uma emissão, pode perder o controle se ele abraçar, beijar a sua esposa, então nesse caso seria makruh, seria uma ação desaprovada que ele facilita que aconteça essa emissão. Então, se a pessoa tem o controle, beijos, abraços de casal, de marido e mulher, não quebram o jejum. Em relação à questão de vomitar, se uma pessoa não aguenta e tem um vômito, o seu jejum não foi quebrado. Porém, se essa pessoa deliberadamente, ou seja, intencionalmente, induzir o vômito numa quantidade que se equipare a uma boca cheia ou mais, então ela terá que fazer uma reposição desse dia de jejum. Um qadá, uma reposição. Uma pessoa que engolir uma semente, por exemplo, de fruta, um pedaço de metal, um objeto pequeno, involuntariamente, essa ingestão é uma ingestão, por exemplo, acidental, ele ingeriu um pequeno objeto. Então essa pessoa que ingeriu incidentalmente, sem querer, ela quebrou o seu jejum. E ela deve repor o jejum desse dia, fazendo, portanto, uma reposição, um qadá. Agora, uma pessoa que fizer uma ação deliberada, uma ação de caso pensado, intencional, no caso, se uma pessoa tem relações sexuais, independente da forma como elas sejam feitas, ou seja, ocorrer de fato um intercurso, independente da forma que ele seja feito. Ou se a pessoa come ou ingere qualquer líquido, qualquer coisa nutriente, ou medicamentos também contam como ingestão, então essa pessoa quebrou o seu jejum. Ela deverá repor esse dia de jejum e, além disso, haverá uma expiação
a ser feita. Essa pessoa vai cair na categoria da expiação, porque foi uma ação intencional. A expiação dos jejuns, ela ocorre como a expiação de Zihar. Zihar é uma comparação ofensiva pelo marido à sua esposa, comparando-a com a sua mãe. Era algo que na época da revelação do Islã acontecia e que foi condenado, foi recriminado na revelação do Islã, no qual o marido comparava a esposa com a sua mãe e, portanto, ele dava a entender que ele não poderia, portanto, ser marido dela. Então, assim como esse caso envolve uma expiação, a expiação dos jejuns ocorre da mesma maneira, né? É exigida uma expiação que ela pode ocorrer na forma de jejuns consecutivos ou, se a pessoa não é capaz de jejuar, essa expiação ocorrerá na forma de caridade, mas este não é o assunto pertinente ao estudo de hoje. Uma pessoa que tiver também um caso em que uma pessoa tenha relações sexuais, conjugais, que não sejam as relações do intercurso normal e tiver a emissão seminal, então deverá repor aquele dia, mas, segundo o Mukhtasar al-Quduri, essa pessoa não cairia na categoria da expiação. É importante ressaltar que não há expiação para aquele que violar um jejum que ocorra fora do mês do Ramadã. A expiação ela é pertinente apenas ao jejum do Ramadã. E a expiação, portanto, ela vai ocorrer na forma de jejuns, e se a pessoa é incapaz de fazer esses jejuns consecutivos, ela deverá fazer caridades. Haverá uma determinação na escola Hanafi a respeito disso, que é um assunto que posteriormente nós iremos desenvolver em outra aula. Um indivíduo que receba uma aplicação de um enema ou que tenha uma aplicação de algo através das suas narinas, ou que jogue gotas de líquido dentro do seu ouvido, ou que trate uma cavidade do corpo ou o útero com algum tipo de medicamento e isso atingir o seu estômago ou o seu cérebro, então esse jejum ele foi quebrado. Então alguma coisa que entrou para dentro da cavidade do corpo, né, e tenha atingido os seus órgãos internos, o estômago ou o cérebro, né, nesse caso, então essa pessoa teve aquele jejum invalidado. Existe uma questão a respeito, por exemplo, de uma pessoa que coloque gotas de medicamento aplicadas na uretra. Então, há uma opinião de que esse jejum não foi quebrado, de acordo com o Imam Abu Hanifa e seu aluno Muhammad, que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia deles, mas há uma opinião de um dos alunos de Abu Hanifa, Abu Yusuf, que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia dele, que diz que neste caso essa ação quebrou o jejum. Mas a posição maior entre os dois concordam que nesse caso de medicação aplicada na uretra, que isso não quebra o jejum. Uma pessoa que experimente um alimento com a sua boca sem engolir, sem ingerir, por exemplo, ela está cozinhando e precisa experimentar o alimento, mas a pessoa não ingere aquele alimento. Então, esta pessoa não quebrou o seu jejum, porém é uma ação considerada makruh, considerada detestável. Não é uma ação que quebra o jejum, não é haram, mas é uma ação makruh.
Antigamente havia um hábito de mães mastigarem para a criança, né, mastigarem o alimento que a criança pequena iria ingerir. Hoje em dia, obviamente, existem papinhas, alimentos para crianças, existe o liquidificador. Mas essa ação na escola Hanafi, ela é considerada makruh, a não ser que seja algo assim inevitável, não tenha outro meio dessa mãe alimentar a criança. Se ela tiver outro meio, então é algo que é considerado makruh, é considerado desaconselhável, a não ser que ela seja compelida a isso. Aqui considerando que isso é um hábito que atualmente praticamente ninguém mais faz, mas que em tempos passados, quando não existia liquidificador, alimentos líquidos, então as pessoas às vezes faziam, né, era um hábito que algumas pessoas faziam. Também o Mukhtasar al-Quduri fala que mascar algum tipo de goma sem que ela seja engolida, ingerida, não faz com que o jejuador tenha o seu jejum quebrado. Entretanto, é uma coisa considerada desaprovada, portanto cai na categoria do makruh, uma coisa desaconselhável. Sobre as pessoas que estão doentes no mês do Ramadã, se uma pessoa estiver doente no mês do Ramadã e ela temer que o jejum vá agravar a sua doença, então ela não deve jejuar e depois ela deve fazer a reposição dos dias de jejum quando ela estiver bem. Então, para isso, cabe consultar um médico da comunidade e a orientação de um sheik ou um imã qualificado, mas sobretudo a orientação médica. Se o médico julgar que a pessoa não deve jejuar, que isso vai piorar uma condição de saúde, ou a própria pessoa temer a iminência de uma piora de condição de saúde, né, por estar doente, então tem uma dispensação. Essa pessoa pode jejuar depois, quando ela estiver bem. No caso do viajante, quando alguém está na condição de viajante e o jejum não o prejudica, é melhor nesse caso que ele se esforce e jejue. Porém, é permitido para essa pessoa que está na condição de viajante, e aqui lembrando que é uma condição em que a pessoa sai em viagem para fora da sua cidade e se distancia uma quantidade de quilômetros, que os sábios, digamos, vão estipular em torno de 90 quilômetros, né? Para mais, vai ter algumas diferenças entre os sábios, né, em relação à quantidade de quilômetros, mas a pessoa que entrou na categoria de viajante, ela estaria fazendo as orações encurtadas, né, por ser considerado um viajante. Então, é melhor que o viajante jejue, se ele tem condições, porém é permitido que ele não jejue e deixe esse jejum para depois, quando ele não estiver mais em viagem. O texto do Mukhtasar al-Quduri também especifica uma situação em que uma pessoa que está doente ou um viajante vem a falecer. E eles estavam nesse estado, né, de doença ou de jornada. Então, nesse caso, se essas pessoas, doente ou viajante, que estavam nesse estado, vêm a falecer, não há nenhum tipo de reposição devida. Não há nenhuma reposição a ser feita. Mas, se entretanto a pessoa doente recupera da sua doença, ou se o viajante volta para casa ou se torna um residente, deixa de ser um viajante, e em seguida essas pessoas morrem, então nesse caso a reposição fica sendo devida, passa a ser incumbente que haja uma reposição na extensão da duração do que eles teriam que fazer, né? Ou seja, se a pessoa tinha uma certa quantidade de Ramadã para fazer, ela se curou da doença, mas por alguma razão ela faleceu, ou se a pessoa estava em viagem, ela tinha uma certa quantidade de jejum para fazer, e essa pessoa
veio a falecer por alguma razão, então nesse caso há uma reposição, uma qada a ser feita. Então é um caso um pouco diferente. E por que esse caso é diferente? Porque não há uma escusa para essas pessoas de se absterem do jejum, porque a pessoa ficou saudável, de repente ela adquiriu novamente uma boa saúde, ela estava doente antes, mas ela ficou saudável, ou porque o viajante passou a residir, deixou de ser um viajante. Então, nesse caso, fica havendo uma reposição devida. Com respeito a essa reposição de jejuns do Ramadã, como que essa reposição pode ser feita? Uma pessoa ela pode separar os dias, ou seja, ir jejuando aos poucos, em dias intercalados, ao longo de dias, semanas, meses. Ou se a pessoa quiser, ela pode fazer de maneira sucessiva. Muitas pessoas vão considerar que é mais fácil, porque o organismo se acostuma ao jejum, jejuar uma sequência de dias sucessivos. Outros, por questões de trabalho ou dificuldade em jejuar, vão preferir jejuar separando esses dias. Então, ambas as formas são possíveis. Se a pessoa for postergando, deixando para depois essa reposição, até que comece o Ramadã seguinte, então ele deve jejuar o Ramadã seguinte e depois ele vai repor os jejuns perdidos do primeiro Ramadã, fazendo ou seja, reposição de cada dia devido de jejum. E para essa pessoa não há fídia, não há redenção, ou seja, uma dispensação por caridade, que seja possível, né? A não ser que haja uma situação realmente de impossibilidade por um problema de doença, mas essa pessoa, doença crônica, a pessoa realmente não tem outro meio de jejuar, mas nesse caso, se essa pessoa é capaz de jejuar, então ela deverá fazer essas reposições. Há o caso da gravidez e das mães que amamentam, que, em teoria, uma pessoa pode jejuar nesse estado, mas se essa pessoa grávida ou que está amamentando tiver apreensão, temor por si própria ou pela criança devido ao jejum, então essa pessoa quebra o jejum e depois, posteriormente, ela pode fazer as reposições. E estando saudável em condições de fazer as reposições, não há fídia, não há pagamentos, é feito reposição dos dias de jejum, seja seguidos ou aos poucos. A pessoa pode fazer quando for possível, aos poucos ou em sequência. Sobre as pessoas que estão muito velhas, que estão numa condição de saúde ruim e frágil, devido a muita idade, e essa pessoa não é capaz de jejuar, então ela não deve jejuar, segundo o Mukhtasar al-Quduri afirma. Ele deve, ao invés disso, alimentar uma pessoa necessitada por cada dia de jejum perdido. Como seria se a pessoa fosse alimentar alguém para fazer expiações. Então essa pessoa não jejua e ela alimenta para cada dia de jejum que ela não pode fazer, ela vai alimentar uma pessoa. Aquela pessoa que faleceu e estava com reposições por fazer, e ele colocou a intenção disso, então ao seu familiar que estiver representando ele, né, em seu lugar, depois que ele faleceu, ele deverá alimentar em nome dessa pessoa que faleceu uma pessoa pobre para cada dia perdido de jejum, com uma quantidade de meio sá de trigo ou um sá completo de tâmaras ou cevada. Depois, posteriormente, nós desenvolveremos melhor a questão das medidas, porque existem diferentes considerações no Islã do que seria um sá.
em termos de litros ou em termos de quilos. Existem medidas diferentes e opiniões diferentes, mas o sá basicamente é uma medida em termos de volume de litros ou de peso. Existem posições que defendem um sá com maior ou menor peso, ali entre 2 e 4 quilos ou 2 e 4 litros. Existem diferentes posições, mas nós podemos desenvolver isso depois, uma informação mais apurada, uma vez que já se entra na questão dos pesos e medidas. De qualquer forma, o muçulmano ele pode consultar o imã da sua mesquita, da sua comunidade, que pode fazer a determinação de como essa distribuição, essa quantificação pode ser feita, mas uma vez que existem diferentes sistemas de medidas. O caso de uma pessoa que faz um jejum voluntário e ela viola o jejum voluntário, ela deve repor esse jejum voluntário. Porém, como é um jejum voluntário, não entra uma expiação, porque era um jejum voluntário. Sobre a questão de uma pessoa menor, que ainda era impúber e que ainda era menor e que atingiu de repente uma idade para jejuar, né? Essa pessoa que atingiu aquele momento, aquela idade em que ele tem condição de jejuar, né? Ou uma pessoa não muçulmana que se converteu, alhamdulillah, mas ali no meio do Ramadã. O que essas pessoas devem fazer? Elas devem se abster de tudo aquilo que anula o jejum pelo resto daquele dia, no qual a pessoa entraria em condição de jejuador, e no dia seguinte a pessoa prossegue jejuando. E para ambos os casos não existe nenhum tipo de reposição dos jejuns anteriores, passados. Há também o caso da pessoa que cai em estado de inconsciência, por exemplo, fica em coma ou teve alguma alteração grave que ficou inconsciente durante o Ramadã. Então, a pessoa que foi dominada pela inconsciência durante o Ramadã, ela não faz reposição do dia ou dos dias em que a inconsciência dominou a pessoa. Mas ele deve repor, normalmente, os dias após esse estado ter passado. Se ele sai desse estado, os dias que vêm depois disso são dias que, se ele não jejuar, haverá reposições a fazer. Quando uma pessoa que estava numa condição de inconsciência ou de insanidade, uma pessoa que estava em uma situação de insanidade, ela se recupera num determinado momento do Ramadã, essa pessoa que passou por um estado de perda de sanidade, ela deverá repor, fazer o qadá, a reposição dos jejuns que foram perdidos. E se ele voltou dessa insanidade no meio do Ramadã, ele jejua os dias que faltam do Ramadã. E ele repõe depois aquilo que ele não havia feito devido à insanidade. Pode repor tanto de forma consecutiva, exceto no dia do Eid, que o jejum é proibido, ou pode fazer a reposição gradualmente. Quando uma mulher menstrua ou entra num período de pós-natal, pós-parto, ela deve quebrar o seu jejum e depois, quando passar essa situação de menstruação ou de período pós-natal, essa pessoa ela faz as reposições. Sobre o viajante que chega ao seu destino, quando ele chega no seu destino, ou uma mulher que está em estado menstrual e que durante alguma parte do dia a menstruação cessa. Então, essas pessoas, segundo a escola Hanafi, elas devem se abster de alimentos e líquidos pelo resto daquele dia em que se encontram. Então, a pessoa atingiu um estado que saiu do estado de menstruação durante o dia, a pessoa jejua a partir dali, daquele momento, e o viajante que chega também. E, finalmente, o caso de uma pessoa que acorda para fazer a refeição
antes do Fajr, o Suhur, para o jejum. Então essa pessoa acordou para fazer essa refeição e ela acha, de repente ela se enganou porque está nublado, ela pensa que o Fajr não chegou, né, e ela está comendo, o Fajr já chegou, o horário do início do jejum, mas a pessoa não sabe disso, ela entra nesse horário sem saber, porque tem uma obstrução no céu ou houve algum tipo de engano. Ou a pessoa que quebra o jejum porque ela acha que o sol já se pôs. Então, de repente, esses dois casos, a pessoa descobre que o Fajr já havia chegado ou que o sol não havia se posto ainda. Então, o que essa pessoa deve fazer? Ela deve fazer um jejum de reposição por aquele dia, mas não há nenhuma expiação exigida sobre essa pessoa. Então, essas são considerações do clássico Mukhtasar al-Quduri sobre diversas situações envolvendo o jejum. Sobre a questão das expiações e fídia, nós desenvolvemos depois um outro estudo, porque elas são casos que devem ser mesurados, as quantidades de caridade ou o número de dias jejuados tem a especificação legal, de acordo com a escola Hanafi. Isso nós desenvolveremos em posterior estudo, inshallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surat al-Fatiha.